Zelensky deixa claro que não irá à cúpula da OTAN e faz ultimato à aliança, diz mídia. O jornal Financial Times relatou que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, deixou claro para os líderes da OTAN que não comparecerá à cúpula de julho em Vilnius, Lituânia, a não ser que seja proposto um roteiro para o ingresso de Kiev na aliança. Além do plano para o ingresso na aliança, Zelensky também quer garantias específicas da aliança, segundo o FT. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou que a Ucrânia não ficará satisfeita com nenhuma outra decisão da cúpula de julho a não ser o convite para ingressar na aliança. Anteriormente, o presidente ucraniano afirmou que o país não ingressaria na OTAN até o final do conflito, mas gostaria do apoio de parceiros e um convite para a adesão. Em setembro de 2022, Zelensky anunciou a candidatura da Ucrânia para integrar a OTAN de forma agilizada. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, reconheceu que a posição do bloco sobre o direito de cada país determinar seu próprio caminho e sobre a política de portas abertas se mantém, enfatizando que a aliança não pouparia esforços em ajudar Kiev a se defender. Mais uma notícia. Ataque russo destrói defesa antiaérea de infraestruturas críticas da Ucrânia. Um ataque da Força Aeroespacial Russa destruiu a defesa antiaérea que protegia infraestruturas críticas da Ucrânia. Na direção de Kupisk, o regime de Kiev perdeu até 70 combatentes em confrontos com as forças russas. Enquanto isso, na direção de Krasny Liman mais de 60 militares ucranianos foram aniquilados. Na região de Kharkovia, um depósito de munição de uma brigada de defesa territorial da Ucrânia foi destruído. Ainda no sul de Donetsk, o regime de Kiev perdeu mais de 50 combatentes em confrontos com as forças russas. Os sistemas de defesa antiaérea russos abateram um avião Su-25 da Força Aérea Ucraniana na região de Kherson. Ainda em Kherson, mais de 30 militares ucranianos, bem como um sistema de artilharia M777 americano, foram eliminados. As forças russas ainda abateram 8 foguetes de lançadores HIMARS, um míssil antirradar AR-29 drones da Ucrânia. Também foram destruídos 4 veículos de combate de infantaria, 2 picapes, 3 obuseiros D-20, 2 sistemas Grad, 2 sistemas de artilharia M777 e uma peça de artilharia autopropulsada Paladin. De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial foram destruídos 431 aviões da Ucrânia, 235 helicópteros, 4.436 drones, 424 sistemas de defesa antiaérea, 9.356 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.108 lançadores múltiplos de foguetes, 4.971 peças de artilharia de campanha e morteiros e 10.598 veículos militares especiais. Mais uma notícia. Guerra no espaço já começou, mas Brasil tem capacidades limitadas, diz coronel da reserva. General do Comando Espacial norte-americano declarou que os Estados Unidos estão prontos para lutar hoje já esta noite no espaço. Para o coronel da reserva da FAB Carlos Eduardo Vale Rosa, a guerra no espaço já é uma realidade e o Brasil não está entre os países melhores posicionados para lidar com ela. Nesta terça-feira, o brigadeiro-general norte-americano Jesse Moreuzi, membro do Comando Espacial dos Estados Unidos, disse que seu país está pronto para lutar no espaço sideral hoje já esta noite ou para conter a Rússia e a China. Os Estados Unidos estão prontos para lutar já esta noite no espaço, se for necessário, disse Moreuzi a repórteres em entrevista coletiva na Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Se alguém ameaçar os Estados Unidos, ou qualquer um de nossos interesses, incluindo os de nossos aliados e parceiros com quem temos tratado de apoio mútuo de defesa, estamos prontos para lutar já esta noite. O militar norte-americano ainda afirmou que seu país vai desenvolver todas as capacidades necessárias para manter uma posição de dissuasão efetiva, reportou o jornal The Guardian. De acordo com o coronel da reserva da Força Aérea Brasileira Carlos Eduardo Vale Rosa, o uso do espaço sideral para fins militares já é uma realidade. Os norte-americanos não tentam esconder que o espaço já é um domínio da guerra, como o domínio cibernético e eletromagnético, disse Vale da Rosa, são domínios de guerra da mesma forma que a terra, o mar e o ar, a partir do advento do avião. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais da Universidade da Força Aérea, e, portanto, suas declarações não refletem necessariamente o posicionamento oficial da Força Aérea Brasileira, SFAB.
A guerra cibernética é concreta, assim como a guerra eletrônica, que inclusive vem sendo utilizada no conflito na Ucrânia, disse o coronel da reserva. Segundo ele, as capacidades de guerra espacial são majoritariamente ofensivas e os países melhor preparados para este teatro atualmente são os Estados Unidos, Rússia, China e Índia. Além deste grupo, países como Austrália, França, Japão, Irã, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Reino Unido também o expressam preocupação e vontade de desenvolver capacidades desse tipo. Este tipo de conflito não se refere necessariamente a uma guerra fisicamente no espaço. A maior parte das capacidades militares para essa guerra no espaço é desenvolvida e utilizada a partir da superfície, explicou Vale da Rosa. Equipamentos que interferem no funcionamento de satélites, por exemplo, são mobilizados em terra. Portanto, um país não precisa necessariamente ter um programa espacial bem desenvolvido para obter capacidades típicas da guerra espacial, disse Vale da Rosa. O Brasil não está entre os principais atores deste novo domínio da guerra. De acordo com o coronel, o Brasil não coaduna com o uso do espaço para fins militares e atua em órgãos internacionais para regular a atividade. A nossa política para o espaço é pacífica e focada em trazer do espaço produtos e serviços que tenham impacto socioeconômico, como nas áreas de telecomunicação, banda larga e monitoramento, ressaltou Vale da Rosa. O principal desafio do país é retomar o seu projeto de desenvolvimento de foguetes, severamente prejudicado pela explosão do veículo lançador de satélites, VLS, na base de Alcântara, em 2003, que vitimou muitos de nossos técnicos qualificados. Estamos progressivamente voltando às capacidades do VLS, inclusive com testes bem-sucedidos, comemorou Vale da Rosa. Mas nossos recursos são limitados, por isso não haverá um desenvolvimento rápido como nos casos de Estados Unidos, China ou Rússia. O coronel ainda lembra que o Brasil não tem grande percepção de ameaças provenientes do espaço, já que nossas capacidades ainda são limitadas. Temos poucos satélites militares, o número cabe na palma da mão, notou Vale da Rosa. A maioria dos nossos satélites tem função dual, isto é, cumprem funções tanto civis, quanto militares. Não obstante, o Brasil tem interesse na regulação do uso do espaço sideral para evitar o acúmulo de detritos espaciais, oriundos tanto da atividade econômica, quanto militar. Testes cinéticos, que destroem satélites, geram lixo espacial que afeta todo o mundo, alertou Vale da Rosa. Caso os detritos se multipliquem, poderemos inviabilizar o uso do espaço sideral para conduzir atividades básicas de telecomunicação e pesquisa. Os riscos da guerra espacial, no entanto, não devem ofuscar o fato de que ela é uma realidade sobre a qual o Brasil deverá se adequar. Os programas espaciais de países como os Estados Unidos, Rússia e China estão voltando suas atenções para a instalação de bases habitáveis na Lua, como um trampolim para alcançar Marte. Não é uma ficção, é a nova realidade, concluiu o coronel. Nesta terça-feira, o representante do Comando Espacial dos Estados Unidos, brigadeiro-general norte-americano Jesse Moreuzi, declarou durante entrevista coletiva na Embaixada dos Estados Unidos em Londres que seu país está pronto para se engajar em conflitos no domínio espacial, após ter desenvolvido capacidades antissatélite para conter a Rússia e a China. Mais uma notícia. Estados Unidos endossa críticas a Lula por fala sobre narrativas ou contra Maduro. Membros do governo dos Estados Unidos deram apoio aos discursos de Boric, do Chile, e Lacalle Pou, do Uruguai, contra o mandatário venezuelano. Além de líderes sul-americanos, representantes do governo dos Estados Unidos condenaram a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e em que ele defende a criação de supostas narrativas ou contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Juan González, secretário do governo de Joe Biden para a América Latina, salientou a coragem dos presidentes Gabriel Boric, do Chile, e Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, que se manifestaram contra a declaração do mandatário brasileiro. González declarou que é preciso identificar as coisas como são. Nós não podemos ver esses temas como relativos ou dignos de narrativas, são absolutos. Vamos ter um debate sobre políticas e sanções, sobre como prover diálogo, mas temos que identificar as coisas como são, frisou o norte-americano. O subsecretário Brian Nichols, também da Casa Branca, endossou as críticas e defendeu que as violações de direitos humanos em território venezuelano estão documentadas por organismos internacionais ao longo dos anos.
Segundo ele, não se trata de uma narrativa, e sim algo que é acompanhado há décadas. Questionado se estaria decepcionado com Lula, ele respondeu: respeito muito o presidente Lula, mas acredito que há muita informação que já está disponível para entender a realidade na Venezuela.